Você já ouviu falar sobre esquizofrenia? Hum? Esquizofrenia é uma doença. Psicose. A pessoa se rompe com a realidade. Vive um mundo paralelo. Sim. Ela fica totalmente dividida entre o mundo real e o mundo paralelo. Ela sofre alucinações. Ela pensa que está sendo perseguida. Muitas das vezes, ela tem pensamentos conturbados. E, dependendo do surto, tem pessoas que acham que está sendo abduzida por essas terrestres. Tem gente que nasce com essa doença. Tem crianças que demoram para falar, demoram para andar. Só que, às vezes, é difícil diagnosticar na infância. Aí para um tempo, essa doença, aí só o psiquiatra para poder diagnosticar essa doença. A pessoa só vai manifestar mais na fase de adolescente, o homem mais na fase entre 17, 20 anos, né? E a mulher mais tardia, entre 20 e 30 anos, que o surto é maior. Eu vi alguns relatos, teve gente que vê extraterrestre, fala com alienígenas, fala com gnomos, fala com espíritos, escutam. O normal é escutar vozes, vozes que mandam fazer coisas assim ruins. Às vezes escutam vozes boas e vozes ruins, por exemplo, que xingam essas pessoas, manda matar, manda se machucar, manda tirar a própria vida. Nisso a pessoa tem que admitir a doença e tem que procurar um psiquiatra, tem que procurar um tratamento, porque essa doença, esquizofrenia, ela não tem cura. Não tem cura. Porém, ela tem tratamento. E sim, dá para levar uma vida seguindo o tratamento, tomando os medicamentos nos horários certos, sim, dá para levar uma vida quase que normal. Existem pessoas que conseguem estudar, conseguem até namorar. E existem pessoas que, mesmo fazendo o tratamento, não conseguem alcançar esse êxito. Então, tem pessoas que ficam internadas, tem pessoas que ficam ao cuidado da família. Porém, essas pessoas precisam muito do apoio da família. E é uma fase muito difícil, porque tem familiares que não entendem que a pessoa está doente. Tem familiar que acha que é frescura, tem familiar que acha que a pessoa está mentindo. Tem alguns surtos, a pessoa acha que está sofrendo perseguição. A pessoa está andando na rua e só porque tem pessoas andando atrás dela, que está indo pelo mesmo caminho, ela acha que está sendo perseguida. Se a pessoa está me seguindo, ela vai me matar. Ela vai me matar e começa a gritar: você está me seguindo, você vai me matar. Ou então recebe visita em casa de um amigo ou de um parente: você vai me matar, por que você está vindo aqui na minha casa? Você nunca veio na minha casa. Ou então o parente ou o amigo ou alguém vai mexer na geladeira: você botou veneno na minha comida, jogou coisas na minha comida, vai embora daqui. Perseguição. Ou então a pessoa tem alucinações. Ela vê vultos, principalmente antes de dormir. Aí há relatos de pessoas que falam que são espíritos, né? Por isso que também é muito importante, que eu conversei com algumas pessoas que têm a doença, que a religião ajudou muito, principalmente pessoas que falaram que depois que admitiu, que assumiu a religião familiar, de ancestrais, de famílias antigas. Por exemplo, teve pessoas com essa doença que o familiar era pastor e que quando virou evangélico, a doença apaziguou com o tratamento, mas que ficou bem melhor quando foi para a igreja, começou a ler a Bíblia, que as vozes sumiram, que as alucinações parou de ver, as coisas, que quando foram mais assíduas à religião. Teve pessoas também de mesa branca, que a avó era
de mesa branca, que a tia era de mesa branca e a pessoa não caía. E tomando a medicação, começou também a frequentar e melhorou. E ela admite que ela tomava medicação e também escutava vozes, também via coisas. E que quando começou a ir para a mesa branca, melhorou. Mas foi depois que começou a frequentar a mesa branca. Outra coisa também é que o esquizofrênico não teme ao sobrenatural, ele não tem medo de nada, pelo contrário, o esquizofrênico ele adora o ocultismo, ele adora coisas sobrenaturais, extraterrestre, bruxaria, espiritismo, principalmente quem tem esquizofrenia, ele é muito ligado ao ocultismo, à espiritualidade. Então, quanto mais a pessoa que tem esquizofrenia for ligada à espiritualidade, mais fácil também é de ter cura, porque a espiritualidade em si, ela traz a paz, dependendo do caminho que você segue. Ela acaba trazendo um pouco de paz, de apaziguar a sua mente, porque a gente busca a paz espiritual, né? E a esquizofrenia é o excesso de dopamina. E a espiritualidade traz o equilíbrio dessa dopamina, por isso que é importante a espiritualidade. Você pode adquirir também com o uso inadequado da ayahuasca. Tem pessoas que são sensíveis a essa parte espiritual, que tem a mediunidade, que nasce com essa sensibilidade. Então, nem todo mundo pode fazer o uso do Santo Daimon, né? Porque há relatos de pessoas que desenvolveram a esquizofrenia e não tem ninguém na família que tem esquizofrenia. Então, tomem cuidado de poder fazer o Santo Daimon, de consagrar a ayahuasca e adquirir algum problema. Essa pessoa que eu conversei, ela adquiriu a esquizofrenia depois que fez o uso da ayahuasca. Ela admitiu isso, que isso aconteceu. Então, ela faz uso de medicamento, mesmo assim, ela escuta vozes tomando medicamento, então ela tem que tomar medicamento, ela toma Aldol, injetável. Então, se ela demorar para tomar, ela escuta vozes antes de dormir. Aí eu perguntei que vozes são essas. Ela falou que são vozes do bem e do mal. E essas vozes, aí eu perguntei o que elas falam. A voz do mal xinga ela e fala para ela se cortar. Ela caracteriza, por ser evangélica, que é a voz do diabo. E a voz do bem? A voz do bem, ela fala que é de Deus. Ela caracteriza como a voz de Deus falando com ela. Aí eu falei, mas o que Deus fala para você? Ele me alerta sobre coisas que acontecem de verdade. Acontece? Tipo, não vai na reunião tal que vai ter uma briga. Uma vez aconteceu e eu não fui, aconteceu realmente uma briga e que eu poderia até me envolver e eu não fui. Aí eu fiquei pensando comigo, se é esquizofrenia e é uma doença, como que então a espiritualidade usa essa situação? Aí ela falou para mim, não, isso aí é Deus que... Porque eu falo na língua dos anjos, então é Deus que está falando comigo. Aí eu acredito também, não há estudos que comprovem, mas eu acredito que a esquizofrenia também está ligada à espiritualidade, porque ela é ligada à glândula pineal. Ela ativa a glândula pineal, porque a esquizofrenia, ela é o excesso de dopamina. É o excesso de dopamina. A esquizofrenia é o excesso de dopamina na pessoa. A ayahuasca, quando você consagra, é o excesso de dopamina que você dorma dentro do teu corpo, né? E drogas também, é o excesso de dopamina. Então, você vê que tudo é interligado. E a esquizofrenia é o excesso de dopamina, por isso que fica pensamentos descoordenados, pensamentos totalmente conturbados, alucinações, porque são os neurônios que ficam totalmente se debatendo no teu cérebro, né? Então fica muito contato de neurônios, a dopamina em excesso. Drogas, ayahuasca, tudo fica junto, porque é o excesso de dopamina. Por isso que o tratamento é tão importante. Se você esquecer de tomar um dia, você está tomando certinho. Esqueceu de tomar, já cai. Aí você toma certinho, volta. Aí esqueceu de tomar um dia, cai de novo. Então você vai ter picos também de surto. Por isso que é importante tomar o remédio no horário certo, nos dias certos.
Pessoas que têm esquizofrenia têm hiperfoco. Normalmente são pessoas que são artistas plásticos, cantores, pessoas que encontram nesses tipos de hobby uma paz para também encontrar a cura. Eles encontram paz quando pintam, quando cantam, quando surfam na natureza, porque eles não gostam muito do barulho, por causa do excesso do contato neurológico, né, de dopamina, que a doença acaba fazendo na pessoa. Você sabia que a esquizofrenia faz coisa bizarra quando está em surto? Tem pessoas que andam pela rua e andam sem parar. Elas andam e a dopamina ela é tão potente na esquizofrenia que ela é capaz de chegar em outra cidade, embaixo de chuva, de tempestade, ela vai embora, entendeu? Ou é capaz de ficar parada, estagnada, parada, sem se mover. A esquizofrenia faz isso, coisas bizarras. Ou a pessoa fica se balançando, se balançando, se balançando. Por isso que é importante o familiar dar total apoio, carinho, atenção, não criticar, não xingar, não dizer que é frescura, fazer o acompanhamento. A pessoa precisa sim do apoio da família, porque é nessas horas que a gente sabe quem está do nosso lado. Gostou? Quer que eu fale sobre mais algum assunto? Quer que eu fale sobre você, sobre a sua história? Deixe seu relato. Até mais!